Celebração da parceria. Então, vamos lá, falamos um pouco da construção do plano de trabalho, do projeto acadêmico, alguns dados básicos ali, algumas informações básicas sobre a tramitação. Agora a gente vai falar realmente formalizou o processo, como é que ele vai tramitar a partir de agora. Então, a própria resolução ela está estruturada dessa forma. Ela fala da parte negocial, que é basicamente tudo isso que eu falei até então, e depois ele fala da parte de celebração da parceria. Aprovado, a parceria tem que ser formalizada por meio de um processo administrativo, certo? Pelos meios normais, naturais da universidade, com toda a documentação que é necessária. Como estamos falando de parcerias com fundação de apoio, a própria fundação de apoio também auxilia na composição desses documentos. Muitos são declarações, certo? Fora o plano de trabalho principal, o plano de trabalho e o projeto. E a aprovação, obviamente, do projeto. E outros são algumas declarações do coordenador fiscal, autorização dos membros da equipe, enfim. Cada tipo de projeto tem uma natureza, um conjunto de documentos que precisa ser associado, que o NURI disponibiliza orientações em relação a isso, e também modelos. Muitos são modelos, uma declaração do coordenador. Então, vai ter uma declaração que o próprio coordenador declara lá que está ciente. Porque já tivemos, para evitar depois que o coordenador também diga que não está ciente, que ele é o responsável na universidade de executar aquela parceria. A universidade tem a autoridade de identificar algum problema, porque quem vai ser penalizado inicialmente será a universidade, no caso de um descumprimento de algum acordo jurídico. Obviamente, ela pode abrir para baixo algum procedimento voltado para os servidores envolvidos, mas a princípio é a universidade a titular. Então a universidade se resguarda nisso e dá ciência também ao coordenador que ele é o responsável por aquela execução. O trâmite básico de uma parceria que envolve fundação de apoio, que envolve recurso financeiro, é o seguinte: o próprio NURI, por meio da Coordenadoria de Celebração de Parcerias, ele vai fazer análise técnica desse instrumento, desse conjunto, especialmente, como eu disse, do plano de trabalho. A CELPA ela se volta especialmente para a instrução processual e o plano de trabalho. Se tiver algo dúbio no plano de trabalho, algo que não fique claro para as partes, ou para qualquer cidadão que pegue aquele instrumento, o NURI vai indicar que seja esclarecido algum ponto, seja feito de forma mais objetiva. Até costumamos dizer que a parte teórica do projeto, tudo tem que ficar realmente estrito ao projeto. O plano de trabalho tem que ser objetivo, e claro. Então, a fundamentação teórica, tudo isso fica no projeto. O plano de trabalho tem um modelo, como a Fundação vai apresentar mais à frente, e ele tem que ser objetivo, ele tem que ser sucinto e tranquilo, tem que ser simplesmente isso. E é isso que a gente vai avaliar. Porque é muito melhor que tenhamos cuidado na parte da celebração para que depois não tenhamos problemas na execução da parceria. Porque, de repente, alguém interpretou de um jeito, um financiador de um jeito, a universidade do outro, o coordenador do outro, e isso gera problemas que são problemas muito piores do que ser corrigido, ter que voltar na celebração e corrigir ainda na fase de celebração. Então, basicamente, o trâmite é NURI, Núcleo de Relações Institucionais, por meio da Coordenadoria de Celebração de Parcerias, vai para a Pró-Reitoria de Administração para ver a questão do suporte orçamentário, quando cabível, a questão técnica contábil. A questão orçamentária, para esses casos que a gente está falando aqui, ela não entra, certo? Porque esse caso aí seria para recursos que fossem diretamente para a conta única. Mas esse caso que a gente está falando com fundação de apoio, não seria necessário o suporte orçamentário. Mas o que a PROAD vai nos ajudar em relação à verificação, por exemplo, da planilha da Fundação de Apoio, porque junto ao projeto, a Fundação de Apoio envia uma planilha de ressarcimento e custos operacionais que a PROAD, por meio da Gerência de Contabilidade e Finanças, vai fazer uma análise sobre essa proposição. O NURI aprovando a parte técnica, a PROAD a questão orçamentária e a questão do ressarcimento das despesas operacionais. O instrumento que foi elaborado pelo Núcleo de Relações Institucionais, lembrando, o
o NURI ele elabora o instrumento, entretanto, a gente também pode receber o instrumento do financiador. Se o financiador faz questão que seja o instrumento dele, não tem problema. Recebemos também esse instrumento e submetemos à análise jurídica da Procuradoria Jurídica. A diferença é que aquelas que o NURI já trabalha, já vem repetidamente trabalhando, nós temos hoje mais de 10 tipos de instrumentos diferentes, porque de acordo com a necessidade que a gente vai selecionando ali o tipo de instrumento, e esses instrumentos eles já são evolução do que a gente vem aprovando ano a ano junto à Procuradoria Jurídica da Universidade. Então, a análise desses processos com esses instrumentos jurídicos se dá de forma mais rápida a nível de PJ. Depois, a PJ dando ok, ele vai estar apto para as assinaturas, que serão colhidas, e aí a parte negocial também, tanto faz o NURI enviar por meio daqueles contatos que foram colocados no credenciamento para a empresa, ou também, se o interessado, o coordenador, tiver um interesse, ele pode solicitar que um evento, alguma cerimônia junto à reitoria para celebrar. Após a assinatura dos partícipes, vai para a publicação diária oficial e, posteriormente, imediatamente após a publicação, inicia-se a execução do projeto. Qualquer projeto só pode ser iniciado após publicação da parceria. Então, por isso que é muito comum algum plano de trabalho chegar e ter que voltar para ser alterado, porque está com alguma data anterior à celebração, ou também, por algum motivo, o processo demorou em algum setor, algum órgão, e quando chegou na fase de assinatura de celebração, ele estava com datas defasadas já, então é necessário realmente alterar, atualizar essas datas, porque pela legislação e acórdãos, tudo pacífico nessa área, não se pode iniciar qualquer parceria, execução de qualquer parceria, sem ele estar devidamente celebrado e publicado no Diário Oficial da União.